Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Jesus possa estar reinando em sua vida, na sua família, que realmente essa mensagem possa te ajudar na sua caminhada com Cristo e fortalecendo você e todos aqueles que o cercam. Hoje eu quero trazer uma meditação. Eu estava refletindo sobre Efésios e lendo sobre Efésios essa semana, e justamente na sexta-feira o Delmiro coloca uma mensagem no grupo da igreja para que os irmãos pudessem meditar em Efésios 6, capítulo 6, Efésios capítulo 6. E na hora mesmo eu estava ali preparando essa mensagem para trazer para os irmãos e mandei para ele, e foi uma Jesuscidência, né? Como digam os cristãos, porque nós sabemos que realmente um assunto de muita importância nas nossas vidas hoje é estarmos nos fortalecendo nos caminhos do Senhor. E precisamos da ajuda de Deus para que nós possamos continuar a nossa caminhada espiritual e que nada nesse mundo que estamos vivendo venha nos abalar e nos tirar desse caminho. Então eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar comigo e abrir as suas Bíblias no livro de Efésios. Nós vamos ler aí no capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 10. Vai ser Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos lá? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com um cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. E sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças por mais esse domingo, onde podemos participar de um culto de adoração ao Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, e muito obrigado pelo privilégio que temos, ó Pai, de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a ministração dessa palavra e que ela possa realmente sair do coração do Senhor, Pai, e nos ajudar a nos fortalecer cada dia mais para estarmos firmes a cada dia com o Senhor. Em nome de Jesus, abençoe para que os nossos corações possam estar abertos e prontos para receber a Tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Então, irmãos, eu gosto muito do livro de Efésios.
Eu li o livro todo essa semana e é algo assim, realmente, que nós temos muito, muito a aprender com essa carta. Uma carta que Paulo escreve aos Efésios no ano de entre 62 e 64, e ali ele vai falar no versículo 3 do capítulo 1: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agradecimento, louvor a Deus, ao nosso Pai, porque em Jesus Cristo, irmãos, nós fomos ricamente abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aqueles irmãos ali de Éfeso, eles estavam vivendo como se fosse tendo entre eles um complexo de inferioridade. Irmãos estavam cabisbaixos, irmãos estavam com seu olhar para baixo, por causa de perseguição, por causa de influência de pessoas de fora, e alguns irmãos se achando melhor do que outros, e tudo isso estava acontecendo naquela igreja. Então Paulo enviando essa carta mostrando que não pode existir um complexo de inferioridade no corpo de Cristo, né? Em Cristo Jesus, todos nós somos iguais. Ele morreu tanto para os ricos, para os pobres, para os sábios, somos um só. Na igreja não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós somos um povo só. E Paulo ele vai, no decorrer da carta, falar de vários assuntos pertinentes à nossa vida, assim como aqueles irmãos estavam necessitando, né? Ele fala muito sobre que nós não devemos andar como anteriormente vivíamos, né? Como pagãos, imitando as atitudes das pessoas iníquas que não fazem a vontade de Deus. Ele fala muito sobre a importância de estarmos tomando cuidado com a maneira de falar, com a maneira de agir, que de nossas bocas não venham sair palavras torpes, palavras que em vez de edificar, vêm amaldiçoar pessoas e todas as coisas, né? Que infelizmente, se nós não tomarmos cuidado, acabamos caindo nessas ciladas, né? Nós, como discípulos do Senhor, precisamos, irmãos, viver de acordo com o Senhor. Nós não devemos fingir que somos cristãos. Não há tempo para isso mais. Não podemos viver nossa vida de qualquer forma, porque as orientações estão todas aqui para nós. Nosso manual de vida está aqui para que nós, como discípulos, possamos aprender, meditar e praticar. O mais importante, praticar. Então, sabemos que o livro fala muito sobre a sujeição da mulher, né? Vemos isso claramente lá no capítulo 5, a importância do marido amar a mulher, a importância dos filhos obedecerem pais. Então, ele vai trazendo várias orientações para o povo dele, para os seus discípulos, os seus seguidores. E isso é de extrema importância para nós. Ali, depois do capítulo 4, ele fala sobre a igreja, sobre a unidade de estarmos, a importância de estarmos unidos num só pensamento, num só espírito, e buscando fazer as coisas conforme a vontade dele. E é um livro fantástico que tem muito a nos ensinar, e realmente precisamos dessas meditações e de nos apegar a isso. Mas hoje eu quero tratar com os irmãos ali no capítulo 6 de Efésios. Efésios capítulo 6,
como eu disse, é um assunto bem pertinente e nós precisamos nos atentar sobre isso. Depois de ensinar várias coisas, ele fala assim no versículo 10: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Finalmente, depois de ensinar várias coisas e de várias áreas, ele dá a entender que ele está acabando a carta. Ele dá a entender que ele vai finalizar aqueles assuntos no qual ele estava decorrendo ali com seus leitores. Mas ele fala, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. O que é se fortalecer no Senhor e no seu poder? Nós temos um exemplo muito claro disso, de como nos fortalecer, que aconteceu, história muito vaga, que aconteceu com Davi. Davi, em certa situação, ele não obedeceu a Deus, ele não buscou a orientação de Deus para sair para uma guerra. E ele estava ali com um grupo de pessoas, eles estavam num povoado, né, um acampado ali com suas famílias, com seus soldados, e ele buscava a orientação de Deus, saía para a guerra, vencia as suas lutas, voltava para o seu acampamento. E certa vez ele não agiu dessa forma, ele apenas foi para uma guerra. E nessa ida de Davi, ele permaneceu fora de casa por 3 dias, fora do seu povoado por 3 dias com seus soldados. E o que aconteceu foi que o inimigo veio, atacou, sitiou aquela comunidade e levou consigo, destruiu casas, as suas tendas, né? E levou pessoas presas, famílias, inclusive levaram as 2 esposas de Davi com eles. E quando eles chegaram depois de 3 dias e viu toda aquela bagunça ali na cidade, no seu povoado todo destruído, e viu que tinha levado as suas mulheres, a Bíblia fala que Davi e os seus companheiros choraram muito e lamentaram muito e ficaram com uma angústia muito forte no coração. Além disso, aqueles soldados queriam apedrejar Davi, porque eles entendiam que era culpa de Davi terem saído e deixado o seu povoado ali. Então eles queriam apedrejar Davi por causa disso. E nessa situação, nesse exato momento, Davi, a Bíblia fala que Davi se fortaleceu nos caminhos do Senhor, no seu Deus. E é a mesma coisa que Paulo está nos dizendo aqui. O que Davi fez foi, a partir desse momento, ele começou a obedecer, a buscar orientações, a buscar fazer as coisas conforme a vontade de Deus. E o que o apóstolo Paulo está nos dizendo nesse versículo 10 é: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Então, fortalecer no Senhor, irmãos, é buscar realmente a orientação de Deus para nossas vidas. É buscar a obediência à palavra que Ele já deixou para nós como manual, como um estilo de vida. Nós, como cristãos, devemos fazer com que as nossas atitudes, as nossas vidas possam ser dirigidas conforme a vontade de Deus. No versículo 11 ele fala: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Você já parou para pensar e você tem convicção de quem é o nosso verdadeiro inimigo? Enquanto o mundo todo hoje está lutando contra essa Covid-19, e sabemos o quanto está difícil essa situação, principalmente aqui na nossa cidade, que os casos estão
aumentando drasticamente e os UTIs já estão sem leitos. É uma situação muito complicada, né, irmãos? Mas nós, mesmo no meio de toda essa situação, nós devemos ter a consciência de que a nossa luta não é apenas contra o Covid-19. A nossa luta, ela ainda é contra o diabo. A nossa luta todos os dias tem que ser em fazer a vontade de Deus e não deixar com que o diabo venha agir em nossas vidas. No versículo 12 fala: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Quando o seu casamento não vai bem, quando situações começam a estar trazendo coisas ruins para o seu casamento, você tem que entender que a sua luta, irmão, não é contra a sua esposa, é contra o diabo, é contra os poderes espirituais deste mundo. Quando o seu filho começa a ser desobediente, quando você não está indo bem no trabalho e perseguição no trabalho e o patrão começa a pegar no pé e tantas outras coisas, você tem que ter o entendimento que a sua luta não é contra pessoas, mas sim contra o diabo. No versículo 13, aí ele vai falar: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabalável, pois depois de terem feito tudo. Nós sabemos que o Covid-19 ele existe, né? Nós não podemos ver, mas imagine uns fortões aí, né? Pessoa forte e tal, ela fala assim: não, eu não vejo esse inimigo aí não, eu não vejo essa Covid-19, eu não vejo esse vírus, então eu não tô nem aí para ele não. E começar a desrespeitar as normas, andar de qualquer forma, né? Eu acho que ninguém é louco para fazer uma coisa dessa. Nós não vemos, mas nós sabemos que ele existe, que ele está matando, nós sabemos que ele existe e está levando muitas vidas, mas só que ele é invisível. E assim também é o diabo. O diabo, nós não podemos ver, mas nós sabemos que ele existe. Então, por isso, nós devemos buscar, o apóstolo vem trazer, sabendo que a nossa luta não é contra pessoas, nós sabendo que o diabo ele está atuando, ele vai falar, no versículo 13, por isso, por causa disso, por causa desse entendimento, vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus. Nós sabemos que o povo romano, naquela época, soldados romanos, eles tinham um traje para sair para as guerras, para as batalhas. Então, o apóstolo Paulo, falando sobre esses trajes, ele usa esses trajes desses guardas romanos para que aquele povo daquela época entendesse do que ele estava falando. E aqui ele vai usar essa linguagem do soldado romano para trazer àquele povo o entendimento do que ele queria falar. Ele usa um cinto, ele usa aí a couraça, os sapatos, o escudo, o capacete, a espada, né? Então, o soldado romano, ele não ia para a guerra, ele não saía para as suas batalhas de forma que algum desses itens no seu corpo não estivesse presente. Ao contrário, ele se protegia totalmente, ele colocava toda a sua armadura, dos pés à cabeça,
totalmente protegido para sair para a batalha. E nós, como cristãos, como discípulos, devemos entender, estando nós nessa batalha, que nós devemos também, irmãos, nos revestir de toda a armadura de Deus para sairmos para a batalha do dia a dia. É isso que nós precisamos entender. Não sair de casa sem colocar todos os nossos adereços como cristãos para sairmos para a batalha. A batalha, ela existe. A batalha não é visível, ela é invisível. O diabo está à solta, querendo nos atacar de qualquer forma, em qualquer momento. Então, por isso devemos estar prontos, por isso devemos estar preparados. O apóstolo Paulo, então, vai trazer para nós aqui agora algumas situações, algumas armas para que nós possamos sair para a batalha. Toda vez que nós lemos Efésios 6, nós ficamos tão ligados e damos tanta ênfase a esse traje, né, do soldado romano, e muitas das vezes deixamos e damos pouca ênfase ao outro lado do ensino. E hoje eu quero falar das armas que temos como discípulos do Senhor para batalharmos contra as ciladas do inimigo. E quais armas são essas? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. Vamos dar pausa aí, procura e leiam comigo. 2 Coríntios 10, 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra os conhecimentos de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Irmãos, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Seria com revólver, com espada, com faca, com escudo. Nós não lutamos com esse tipo de armas. Aqui fala, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É de extrema importância nós sabermos que as armas disponíveis para nós, discípulos, elas são poderosas para destruir fortalezas, para destruir entendimento errados, para convencer aqueles que acham que estão certos. São poderosas, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Nós temos que buscar agir conforme essas palavras. Então, o apóstolo Paulo, aí no capítulo 6, ele vai usar vai nos dar algumas armas para que nós, como discípulos, possamos tomar posse delas para sairmos à batalha como discípulos do Senhor. E a primeira dela está aí no versículo 14, né? Assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Verdade. Como a verdade é importante. Você já reparou o quanto não ensinamos para os nossos filhos a importância de falar a verdade em toda e qualquer situação? Você já viu o quanto a sociedade ela anda num mundo de mentiras e isso acaba
fazendo com que pareça algo normal. Irmãos, falar a verdade, independente da situação, é uma arma poderosa de Deus. Eu vou parar esse vídeo aqui agora, porque está acabando a bateria, e nós vamos daqui a pouco falar sobre a segunda arma, tá bom? Continue no próximo vídeo.